Quero convidar a amada igreja a abrir a Sagrada Escritura, livro de Deuteronômios, capítulo 30, a partir do versículo 15. Você vai abrir Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, capítulo 30, a partir do versículo 15. Quero convidar as criancinhas para o culto especial, acho que já estão lá, né? Quero convidar a amada igreja a abrir a Sagrada Escritura, livro de Deuteronômios, capítulo 30. Eu vou estar lendo a partir do versículo 15 e a amada igreja vai acompanhar. A Sagrada Escritura nos diz assim: Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido a te inclinares a outros deuses, e lhes prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a qual vais passado o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e Ele te dará muitos anos na terra que jurou a dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A igreja repita o versículo 19, por favor. Feche a sua Bíblia e vamos passar por mais uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor Deus e Pai, nós exaltamos, glorificamos ao Teu nome pela oportunidade de estar mais um dia na Tua casa. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor está falando conosco desde a abertura desse culto, através da palavra introdutória, através dos jovens, através do louvor. E agora, Senhor Deus e Pai, não vai ser diferente através da palavra. Meu Deus, assim como o Teu Divino Espírito Santo se fez presente na palavra introdutória, no louvor dos jovens, no louvor da igreja, que o Teu Divino Espírito Santo agora, Senhor, se faça presente neste momento da palavra. Meu Deus, quando eu vou ministrando a palavra, eu peço ao Senhor pela Tua misericórdia, que o Senhor venha dar alegria ao entristecido, que o Senhor venha levantar o caído, que o Senhor possa dar força ao enfraquecido. Meu Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, que o Senhor possa, meu Deus e Pai, trazer arrependimento, transformação. Enquanto eu vou ministrando a palavra, Senhor Deus e Pai, que através do Teu Divino Espírito Santo, pela Tua misericórdia, o Senhor venha desfazer trabalho, oferenda, obra de magia negra. Que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha quebrantar corações, abrir olhos espirituais, trazer transformação, salvação neste lugar, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, como de costume, eu peço ao Senhor, através do Teu Divino Espírito Santo, unja a mente, o coração, os ouvidos de cada um que vai escutar a ministração da palavra. Meu Deus, unja a minha mente, unja os meus lábios. Me usa, Senhor, como instrumento do Senhor aqui essa noite. Meu Deus, eu repreendo toda a ação do diabo contra a ministração dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentado, eu ainda salve o palmo do Senhor em nome de Jesus. Irmãos, eu meditando nesse texto,
para trazer para a igreja. O Senhor me deu um tema para a mensagem desta noite. Tema esse que é: a nossa vida é feita de escolhas. Embora algumas pessoas achem que o que acontece na vida delas é sorte ou coisa do destino, todos nós já ouvimos alguém dizer assim: nossa, que sorte que ele deu, ou que sorte que ela deu. Muitas pessoas acham que as suas vidas elas são movidas por sorte ou por destino. E às vezes quando as coisas não dão certo, elas dizem assim: não era para acontecer mesmo. Mas na verdade, irmão, a nossa vida, ela não é movida pela sorte ou por um simples destino. A minha vida e a sua vida, a nossa vida é movida por escolhas. E essas escolhas que nós fazemos, ela pode impactar a nossa vida de forma positiva ou de forma negativa. Deus, ele tem um plano para cada um de nós que estamos aqui. Deus tem um plano para cada um daqueles que estão lá no mundo. Foi falado aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso irmão Fabiano citou esse versículo. E Deus nos diz que amou todo o mundo, sem exceção de pessoa. Então o plano de Deus, ele abrange toda a humanidade. Mas nem todos vão viver os planos de Deus. Nem todos vão viver os propósitos de Deus. Nem todos vão viver aquilo que Deus tem para a vida deles. A nossa vida, ela não é determinada pela sorte ou por um simples destino, mas pela escolha que nós fazemos. A Bíblia mostra bem claro para nós que as escolhas definem a nossa vida. As nossas escolhas definem a nossa vida profissional. As nossas escolhas definem onde nós vamos morar. As nossas escolhas definem casamento. As nossas escolhas definem quantos filhos nós queremos ter ou se não queremos ter. A vida é feita de escolhas. E o texto que nós lemos aqui nos diz que: vê, hoje proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos e guarde seus mandamentos, estatutos, leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus abençoará a terra a qual passas a possuir. Deus, ele estava colocando diante do povo de Israel a vida e o bem, a morte e o mal. Deus estava colocando diante deles a opção de escolha. Deus, ele tinha um propósito com essa nação. Deus separou essa nação, a nação de Israel, para anunciar ao mundo que há somente um Deus, o Deus verdadeiro. E sabemos que Deus havia libertado esse povo da escravidão do Egito. Deus estava conduzindo esse povo em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Deus tinha um propósito de colocar esse povo dentro da terra de Canaã. E nós sabemos que pela escolha de alguns, eles não conseguiram entrar.
Embora Deus tinha o propósito de colocá-los na terra de Canaã, esse era o propósito de Deus para a vida de todos aqueles que saíram do Egito. Mas nem todos entraram, porque eles fizeram a escolha. Eles escolheram murmurar, eles escolheram blasfemar, eles escolheram reclamar. E sabemos que isso irou Deus. E Deus iria destruir esse povo, e Moisés intercede pelo povo. E Deus ouve a intercessão de Moisés, então ele diz, olha, então de 20 anos para cima, somente Josué e Caleb vão entrar na terra prometida. E Deus ele fez com que aquele povo, uma travessia de 40 dias, Deus acrescenta 1 ano em cada dia. Então 40 anos aquele povo ficou rodando no deserto, até que caísse os corpos daqueles que tinham de 20 anos para cima. E os que tinham de 20 anos para baixo, então, nasceu ali uma nova geração. E essa nova geração, Deus iria colocar na terra prometida. Deus coloca ali diante do povo a vida e o bem, a morte e o mal. Deus queria que eles recebessem a vida e o bem, mas havia uma condição. Essa condição é quem eles iriam escolher servir. Se eles iriam escolher servir os deuses que estavam naquela terra, adorar esse Deus e prostrar esses deuses, ou se eles iriam adorar o verdadeiro Deus. Porque o Senhor diz para eles, porém, se desviares o teu coração e adorar esses deuses, se prostrar a eles, então vocês não vão viver bem. Então a promessa, os meus planos sobre a vida de vocês não vão se cumprir. Vai ser morte e mal. Deus ele não queria que o povo de Israel adorasse outros deuses. Deus queria que o povo de Israel adorasse somente a Ele. E a Bíblia ela é bem clara em nos mostrar que Deus ele proíbe. Deus não se agrada de adoração a outros deuses ou a qualquer tipo de imagem. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 4. Não fará para ti imagem de escultura, nem no que está em cima nos céus, nem no que está onde? Nem no que está onde, igreja? Nem na terra, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas que está na terra. Não te encurvará elas, não as servirás, porque eu sou o teu Deus, o Deus zeloso, que visita a maldade dos filhos até a 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam. Não fará para ti mais de escultura e nem te inclinará a elas. Salmo 115, nos diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Eles dizem, onde está o seu Deus? O nosso Deus está no céu. O Deus deles são Deus de prata e de ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E torna semelhante a eles aqueles que os fazem e neles confiam. Deus ele estava estabelecendo uma condição para que o povo de Israel vivesse bem. Para que o povo de Israel vivesse o propósito de Deus na vida dele. E Deus continua dizendo para eles, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas tu e teus filhos, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegante a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a seus pais,
Abraão, Isaque e Jacó. Deus coloca diante do povo de Israel a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus coloca diante do povo de Israel para eles escolherem o que eles queriam para a vida deles. Se eles queriam vida e bênção ou morte e maldição. Deus coloca diante deles a escolha para eles fazerem. E essa escolha teria consequências. Essas consequências, elas poderiam ser positivas ou negativas. As escolhas que eles iriam fazer, iria definir a vida deles. Deus te trouxe aqui essa noite, através do Espírito Santo, para te dizer que a sua vida não é o destino que decide. A sua vida não é a sorte que decide. Deus te trouxe aqui para te dizer que a sua vida, ela é definida através das escolhas que você faz. As suas escolhas de ontem refletem hoje. As suas escolhas de hoje vão refletir amanhã. Não é o destino, não é a sorte que move a sua vida, mas é as suas escolhas. Todas as escolhas que nós fazemos, elas têm consequências. Quem aqui nunca fez uma escolha errada e teve uma consequência negativa? Quem aqui nunca fez uma escolha boa e teve uma consequência boa? As nossas escolhas, elas vão impactar em nossas vidas. A diferença é que quando nós escolhemos obedecer a Deus, é Deus que define a nossa vida. Quando nós resolvemos entregar a Deus e obedecer a palavra de Deus, é Deus que conduz a nossa vida. Há tempos atrás, irmãos, eu ainda não era pastor. Eu tinha a última chance de fazer a prova para agente penitenciário por causa da idade. Que a partir da outra idade eu não pegaria mais a aposentadoria. Embora não era uma coisa que eu desejava para mim, mas pela aposentadoria eu falei, eu vou fazer essa prova. Porque depois que eu me aposentar, o salário não cai. Hoje acredito que deve estar beirando aí uns 5 mil. E de acordo com o que a ativa for recebendo, quem é aposentado recebe também. E eu paguei cursinho. Estudei. Saía do cursinho, estudava até 1, 2 horas da manhã. Está trabalhando outro dia, 7 horas da manhã. Lá no cursinho o pessoal me chamava de representante de turma, que tudo eu decidia, eu chamava, o professor faltava, eu queria saber por que o professor faltou, que eu queria aula. Eu nunca estudei tanto na minha vida. E um dia na igreja, na qual a gente congregava, chegou uma irmã perto de mim e disse assim, você não vai passar nessa prova, porque Deus te quer por conta da obra. Eu falei, amém. Mas eu não vivo de profecia futura. Eu não desqualifico, mas eu não vivo. Continuei a estudar da mesma forma, continuei o meu cursinho. E fui fazer a prova. E uma das questões que eu errei, que não deveria ter errado, eu havia estudado ela no cursinho, depois eu falei, como que eu consegui errar essa resposta? E me desclassificou. Eu pude entender que realmente Deus, ele tinha um propósito na minha vida. Mas entenda, eu escolhi obedecer a Deus. Eu escolhi servir a Deus. E a partir daí o meu destino, a minha vida, não era mais definida por mim. O meu destino, a minha vida, é definida por Deus. Depois disso, nós compramos uma lanchonete. E essa lanchonete, a gente tinha até um bom movimento.
E eu falei para a pastora, falei assim, a gente ainda não era pastores, agora nós não pegamos igreja, não abrimos igreja mesmo, porque eu trabalhando no meu serviço e eu com a lanchonete, não tem como. De repente Deus começa a mover e a gente acaba abrindo o ministério. Deus fala conosco, a gente pede confirmação. Eu estava no monte, pedindo uma direção a Deus. E Deus usa um irmão para falar comigo que nunca me viu, que não sabia da minha história, que não me conhecia. Ele chega para mim e fala que Deus tinha um propósito comigo, Deus tinha um ministério na minha vida. Mesmo assim eu desço do monte e faço um propósito com Deus. Senhor, se for da vontade do Senhor que eu tenho um ministério, eu não vou chamar ninguém, as pessoas vão vir até nós, até aqui em casa. E eu vou falar que estou pensando em abrir um ministério, e elas vão falar que está conosco. Se isso acontecer, eu sei que é um propósito do Senhor, de nós termos um ministério. E assim aconteceu. Abrimos o ministério e chegou um momento que não estava dando mais para mim ficar no meu trabalho, na lanchonete e na igreja. Eu tinha que optar por um deles. Desfazer um deles. E eu fiquei com medo porque comércio tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim. E eu falei com a esposa, cheguei e falei para minha esposa, pastor Juliano, nós vamos vender a lanchonete. Na época ela até chorou. Eu falei, não tem jeito. Eu não estou aguentando as três coisas. Vendemos a lanchonete. Então, irmãos, quando nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor, escolhemos obedecer os mandamentos do Senhor, é Ele que conduz a nossa vida. É o Senhor que nos direciona. E Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui. Deus tem projetos para cada um de nós que estamos aqui. Mas o problema é qual escolha nós estamos fazendo. Estamos escolhendo em obedecer a Deus ou estamos escolhendo desobedecer a Deus? Deus, Ele coloca diante do povo a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida e a bênção viria pela obediência. Agora, a morte e a maldição seria pela desobediência. O que nós precisamos entender é que muitas das vezes quando a Bíblia fala de morte, ela não está falando da morte física. O livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem que havia criado e colocou ele ali no jardim do Éden para o lavrar e cuidar. E Deus disse para ele, olha, você pode comer de todos os frutos da árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que Deus havia feito. Essa disse a mulher, é assim que Deus diz? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher, não foi assim que Deus disse. Deus disse que nós não podemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comermos, certamente morreremos. Disse a serpente, vocês não vão morrer, mas vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aquela mulher olhou e viu que aquele fruto era desejável, agradável, bom para dar entendimento. Ela comeu e deu ao seu marido. E a Bíblia nos diz que os olhos deles se abriram e eles viram que estava nu e se esconderam. Sabemos que Deus vem procurar. Adão, onde estás? Mesmo o homem tendo pecado,
Mesmo o homem estando em desobediência, Deus vem procurá-lo, sabe por quê? Porque o homem em pecado, ele não tem condições de ir até Deus, ele não vai até Deus. É Deus que vem ao encontro do homem. E Deus chama ele, e ele diz que escondeu porque teve vergonha que estava nu. E sabemos que Deus pergunta para ele, quem mostrou que estava nu, comeu do fruto que eu te ordenei que não comesse, ele diz, a mulher me deu, e eu comi. A mulher diz, a serpente. E ali Deus lança uma sentença sobre eles. Mas nós vamos observar que eles comeram o fruto, eles não morreram imediatamente. A morte física não aconteceu, mas a morte entrou no mundo. A partir do momento que eles comeram daquele fruto, eles desobedeceram, eles escolheram comer, houve a morte espiritual. E depois da morte espiritual, sabemos que veio a morte física. O que você precisamos entender é que é vida ou morte, bênção ou maldição. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e todas as bênçãos virão sobre ti. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti. Repita comigo, virão sobre ti. Virão sobre nós. Virão sobre nós. Não é necessário ficar correndo atrás de bênção. Não é necessário ir aqui e ali correr atrás de bênção. Quando nós obedecemos o Senhor, as bênçãos vêm até nós. As bênçãos chegam até nós. Deus, ele está aqui chamando o povo de Israel. Porque Deus, todas as vezes que ele chama alguém, ele quer abençoar. Quando Deus chamou o povo de Israel, Deus queria abençoar. Deus queria aquele povo próspero. Deus queria aquele povo crescendo. Todas as vezes que Deus chama alguém, Deus quer abençoar. O livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Benditos serão todas as famílias da terra em ti. Todas as vezes que Deus chama alguém, ele quer abençoar. E Deus, ele me chamou, e ele te chamou para estar aqui essa noite, porque ele quer me abençoar, e ele quer te abençoar. Eu, se fosse você, levantava sua mão e adorava ele. Agora entenda, para ser abençoado, para ter vida, existe escolha. E essa escolha, somos nós que fazemos. A nossa vida é feita de escolha. Até quando não escolhemos, estamos fazendo escolha. Até quando nós não escolhemos, estamos fazendo escolha de não escolher. Livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do 1º versículo. Abraão estava rico, cheio de gados, ouro, prata. E ali também estava Ló com ele. E Ló também estava prosperando. E houve um momento que aquele lugar não estava mais cabendo aquelas pessoas. E começou os pastores de Ló a contender com os pastores de Abraão. Abraão então ele chega para Ló e diz, olha, não vamos criar caso, não vamos brigar. Vamos fazer o seguinte, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita.
Abraão não estava fazendo escolha. Quem ia fazer a escolha é Ló. Mas mesmo Abraão não fazendo escolha, ele estava escolhendo. E Ló então olha para as campinas do Jordão. E ele escolhe aquele lugar. E ele vai. Abraão vai para o outro lado. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Ló teve as consequências da escolha dele. Abraão teve consequência da escolha dele. Não tem como nós escaparmos de não fazer escolha. A nossa vida é feita de escolha. E Deus, Ele quer que eu e você venhamos escolher. Livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Josué, ele começa ali a falar para o povo. E ele diz, olha, eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. E vocês? Josué coloca diante do povo a opção de escolha em servir ou não servir a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. Vendo Acabe, Elias disse, és tu perturbador de Israel? Ele disse, não, é tu e a tua casa. Porque você deixou de servir a Deus para servir os Baalins. E Elias ali, ele lança um desafio para que levasse os 450 profetas de Baal para o Monte Carmelo. E eles aceitam aquele desafio. E Elias olha para o povo e diz, por que cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve-o. Agora, se o Senhor é Deus, serve-o. Elias estava colocando ali diante do povo a escolha de qual Deus eles queriam servir. Ou qual Deus eles deveriam servir. E Elias lança um desafio. Ele diz, vamos pegar 2 bezerros. Vocês vão levar um bezerro. E eu vou levar outro. Nós vamos picar o bezerro. Nós vamos oferecer ele a Deus, aos deuses. Vocês ao Deus de vocês e eu ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Então não coloque fogo na oferenda, na oferta. E os profetas de Baal, ele começa a clamar pela manhã. E Baal não responde. Ao meio-dia, Elias começa a zombar deles. E eles começam a se retalhar, a se cortar, derramando sangue, clamando a Baal. E Baal não respondia. Na hora da oferta dos cereais, à tarde, Elias então chama o povo, repara o altar do Senhor e pega ali 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E ele fala com o povo, pegai 4 talhas de água, e jogai aí no bezerro, jogai na lenha, jogai nas pedras. E Elias fez com que eles jogassem 3 vezes, até que encharcou tudo. E Elias, ele clama a Deus. Ele diz, Senhor, responde-me. Responde-me que tu é Deus e que eu fiz todas essas coisas segundo a tua vontade. E a Bíblia nos diz que desceu o fogo do céu, o fogo do Senhor, consumiu a lenha, consumiu o holocausto, consumiu a água, e o povo começou a dizer, só o Senhor é Deus. Elias, ele coloca ali diante do povo a opção de escolha. A escolha é sua. A escolha é minha. E a sua escolha que você fizer, todas elas vão ter resultados, elas vão impactar na sua vida de forma positiva ou de forma negativa.
Com Deus, igreja, não existe território neutro. Eu vou repetir. Com Deus não existe território neutro. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você escolhe a Deus, ou você escolhe o diabo. Não tem meio termo. Há dois grupos de pessoas no mundo que nós vivemos. Um grupo que escolheu servir a Deus, e outro grupo que escolheu não servir a Deus e não obedecer. Nós somos livres para as nossas escolhas. Nós temos o chamado livre-arbítrio. O que é isso? Deus nos deu condições. Nós temos condições de escolher aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. Nós somos livres para escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida e aquilo que nós não queremos. Nós somos livres para escolher, para traçar aquilo que nós queremos. Só que nós somos prisioneiros das consequências. Entenda, igreja. A única coisa que nós não escolhemos é nascer. Os nossos pais escolhem por nós. Mas a partir daí, a escolha é nossa. A responsabilidade é nossa. Quais escolhas nós estamos fazendo? Você hoje é fruto das escolhas que você fez lá atrás. Você amanhã vai ser fruto das escolhas que você fez, vai fazer hoje. Entenda, igreja. Existem algumas escolhas que nós fazemos errada. Ou melhor, algumas escolhas que nós fazemos e dá errado. E nós conseguimos consertar. Mas existem escolhas que nós fazemos que não tem como consertar. Uma das escolhas é: se vamos escolher obedecer a Deus, se vamos escolher servir a Deus, ou se vamos escolher desobedecer a Deus e não servir. Enquanto nós estivermos vivos, nós ainda podemos consertar se escolhermos não servir e não obedecer. Mas se morrermos, não tem mais como escolher. Não tem mais como consertar. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Havia um homem rico que se vestia esplendidamente. E havia outro chamado Lázaro, um mendigo, que comia das migalhas que caía da mesa daquele homem. Morreu o Lázaro e os anjos vieram e o pegaram. Morreu o rico e foi para o inferno. O Lázaro estava no seio de Abraão. E vendo rico que Lázaro estava no seio de Abraão, ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou aqui nesse grande tormento dessas chamas. E Abraão diz: olha, não tem como quem está aqui passar para lá, e quem está lá passar para cá. Você na sua vida viveu em regalias, e esse mendigando. Ele diz: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Envie um dos mortos para que vá lá e fale com eles, para que eles não venham para este lugar de tormento. O rico, ele fala: Pai Abraão.
E para ele falar pai Abraão, ele tinha que ter alguma noção das Escrituras. Porque como que ele sabia que era Abraão? Esse rico, ele fez a escolha dele em não obedecer a Deus, em não servir a Deus. O mendigo já fez a escolha em servir a Deus. E quando o mendigo morreu, os anjos, a Bíblia nos diz que os anjos vieram e pegaram. Pegaram o quê? O corpo não, pegaram a alma dele. E levaram para o seio de Abraão. O rico foi levado para o inferno. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia não diz que foi os anjos. Eu posso entender, a Bíblia não diz. Mas eu posso entender que foi os demônios. Porque se os anjos vieram buscar a alma daquele que estava salvo, e a alma foi levada para o seio de Abraão, alguém buscou a alma daquele que estava morto, daquele que morreu, o rico que estava em desobediência, e levou para o inferno. A Bíblia não diz, mas eu posso crer que foi os demônios. E ele vendo que não tinha mais como sair dali, não tinha mais opção. Existem escolhas que nós fazemos, que nós podemos mudar a consequência. Existem escolhas que nós fazemos que não tem mais como mudar a consequência. Ele diz, pai Abraão, envia um dos mortos para que vá lá e fale para os meus irmãos para que ele não venha para esse lugar de tormento. Agora ele estava arrependido, mas não tinha mais jeito. Agora ele estava lamentando, mas não tinha mais jeito. Agora ele estava em grande sofrimento naquelas chamas, mas não tinha mais jeito. E Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, quanto mais se algum dos mortos pudessem ir. Se eles pudessem ir, se eles não ouvem nem Moisés nem os profetas, quanto mais ouviriam se um dos mortos pudesse ir. Entenda, a nossa vida, ela é feita de erros e acertos, de altos e baixos. Mas a nossa escolha em obedecer a Deus, em obedecer a palavra, em servir a Deus, nós colocamos o nosso destino nas mãos de Deus. Só a irmã Daniela entendeu, né? Quando nós resolvemos obedecer a palavra de Deus, escolhemos obedecer e servir a Deus, nós colocamos o nosso destino nas mãos de Deus. E quando nós colocamos o nosso destino nas mãos de Deus, nós não vamos ficar livres de dificuldades, de enfermidades, de batalhas. Mas foi lido aqui que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não esteja entendendo aquela luta que você passou ali atrás. Mas se não fosse aquela luta, você não estaria aqui hoje. Às vezes Deus permite acontecer alguma coisa conosco para que nós venhamos despertar, entender que nós temos que orar mais, buscar mais. Porque quando tudo vai bem, nós relaxamos. Mas quando nós escolhemos obedecer a palavra de Deus, quando nós escolhemos servir a Deus, então Deus conduz o nosso destino. Aleluia! Qual tem sido a sua escolha? Antes do povo de Israel entrar na terra prometida, Deus coloca diante deles a vida e a morte, a bênção
e a maldição. Deus deixa bem claro para eles aquilo que Deus queria para eles. Mas Deus deu liberdade a eles de escolher aquilo que eles queriam para eles. Deus tinha um propósito para aquele povo, mas para que aquele propósito se cumprisse era necessário eles obedecerem os mandamentos, as leis, era servir somente o Senhor. E Deus hoje, Ele coloca diante de mim e de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Deus coloca diante de mim e de você, para que nós possamos escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. Agora entenda, se escolhermos não servir, se escolhermos não obedecer, quando der errado, não podemos culpar a Deus. Porque é assim que acontece. Algumas pessoas não querem obedecer aos mandamentos, não querem servir a Deus. E quando dá errado, quer culpar a Deus. Deus, essa noite, Ele tem vitória. Ele tem bênção para mim e para você. Deus, essa noite, Ele tem vitória. Ele tem bênção para mim e para você. Deus tem propósito na minha vida, Deus tem propósito na sua vida, mas qual escolha nós vamos fazer? Está colocado diante de nós a escolha que nós temos que fazer. Qual escolha? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Se obedeceres os meus mandamentos, os meus estatutos, se não servires aos deuses daqueles povos, se não se inclinares diante daquelas esculturas, se não adorares a ela, eu tenho para vocês vida e bênção. Agora, se escolher não obedecer, se escolher servir aqueles deuses, se inclinares a eles, Deus tem morte e maldição. A escolha é minha e a escolha é sua. A nossa vida é feita de escolhas. Dê uma linda salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus. Quero convidar o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor vai louvar, ou estiver louvando,